Olá para você que está me vendo, eu sou Gambit Cavalcante e hoje a gente vai falar sobre A Mulher Rei. Estreou nesse último fim de semana A Mulher Rei, filme dirigido por Prince Bythewood, eu realmente adorei esse nome, produzido e protagonizado por Viola Davis. Aqui a gente acompanha Nanisca, interpretado por Viola Davis, general das Agojé, que é um exército todo feito por mulheres que defende o rei e a terra de Daomé, um país da África Ocidental que existe até hoje, que a gente conhece como Benin. Olha, eu tô com muita dificuldade para começar a falar sobre a majestosidade e a grandiosidade que é esse filme da Viola Davis. Mas talvez pra gente começar a entender a importância que tem um filme como esse, a gente talvez precise olhar para o preconceito que ainda se tem com as culturas negras e com as culturas femininas e com o trabalho produzido por essas pessoas. Talvez seja preciso falar mais uma vez sobre a recepção que teve a atriz Halle Berry ao ser anunciado como a nova Ariel da Disney e de como, ao defendê-la em redes sociais como o TikTok, por exemplo, eu tive que ler comentários de pessoas falando que não fazem filmes com gente como nós, mulheres, negros e LGBT, onde eu me encaixo, simplesmente porque a gente não vende. E que a única opção que a gente tem com relação a isso é entender de uma vez por todas que as pessoas não querem pagar para nos ver no cinema. E a gente só pode se calar e aceitar. Talvez, para entender a importância desse filme, a gente tenha que voltar um pouquinho no tempo e relembrar Pantera Negra. Um filme que é produzido, dirigido e protagonizado todo por pessoas negras. Uma quase perfeição cinematográfica. Talvez a gente precise repensar sobre como bons filmes e boas histórias sobre pessoas negras, sobre mulheres, sobre pessoas LGBT, e não só sobre, mas feitos por essas pessoas, que talvez esses filmes ainda não existam às rumas, não por causa da falta de talento que essas pessoas têm, mas sim por causa da tremenda falta de oportunidade que são dadas a elas para promover trabalhos de qualidade como a Mulher Rei. E que mesmo quando elas alcançam altíssimos patamares, como é o caso de Viola Davis, uma atriz premiadíssima, que ela ainda tenha que ouvir ao telefone de um repórter que tentava marcar com ela uma entrevista, que ela pode ser considerada como a Meryl Streep negra. E nada contra a Meryl Streep, inclusive adoro. Mas Viola Davis não é uma versão negra de uma mulher branca. Mulher Rei conta a história real de um exército que foi composto por pelo menos 8.000 mulheres e que lutou pelo fim do tráfico de pessoas escravizadas no seu país, que ajudava seu rei a governar seu país e que foi um dos grupos mais letais formados por mulheres já conhecidos da história. Um exército que serviu de inspiração, inclusive, para as Dora Milaje, que é o exército que defende o Wakanda e o Rei T'Challa. Mulher Rei é um filme forte, impactante e emocionante, e nem mesmo o seu drama exagerado em alguns pontos do filme, que deram para ele ali um tom meio novelesco, nem mesmo isso é capaz de desmerecer todo o efeito emocional que ele causa nas suas 2 horas de duração. Aqui no Brasil, no seu primeiro fim de semana, ele foi assistido por mais de 250.000 pessoas, tendo estreado em primeiro lugar nas bilheterias, sendo que ele estava competindo com filmes como Avatar 2, a despeito dos que acreditam que histórias protagonizadas por mulheres ou por pessoas pretas, ou por mulheres pretas, não vendem ingresso. A título de curiosidade, há pouquíssimo tempo, inclusive, ergueu-se uma estátua de 30 metros em Abomey, lá do Benin, em homenagem, inclusive, ao exército Agojé. E ainda está sendo planejado, lá do Benin, um museu em homenagem às Agojé e aos antigos reis da terra de Daomé. Se você ainda não foi ver esse filme, eu acho que nesse canal eu nunca fiz uma recomendação tão forte quanto a que eu estou fazendo agora. Eu queria muito agradecer diretamente, pessoalmente, a Viola Davis. Como eu não posso fazer isso, acho que a melhor maneira que eu encontrei de agradecer ela por esse filme foi ter ido ao cinema para assistir ele no seu final de semana de estreia. A Mulher Rei foi um filme feito com 100 milhões de dólares. E ele retrata uma história que até hoje não tinha sido contada no cinema. Muitas pessoas se perguntam, inclusive, por quê? Mas o motivo, a gente já sabe. Algumas pessoas, nas críticas que eu li, disseram, e eu repito aqui porque concordo,
Talvez um filme como esse não tivesse sido possível antes da ousadia que a Disney teve em produzir um filme como Pantera Negra. E eu não tô aqui para defender a Disney, longe disso. A gente sabe que cinema, como qualquer outra coisa no capitalismo, é uma indústria, que o cinema precisa de dinheiro para sobreviver. Mas como a gente também sabe, o que o capitalismo faz com todas as causas, ele transforma as causas em lucro. E a gente sabe que essas causas, elas também dão lucro. E que bom que elas dão lucro, porque assim essas histórias vão ser contadas, e essas histórias precisam ser contadas. São histórias como essas, histórias grandiosas de mulheres guerreiras que ficam escondidas debaixo do tapete de roteiros de Hollywood que às vezes falam de pessoas brancas, mas que são infinitamente rasos, pobres de conteúdo e de conceito, mas que são produzidos só porque contam histórias de pessoas brancas, ou porque são sugeridos por pessoas brancas. Eu saí muito impactado do cinema. Eu nem sabia da existência das Agoje, e ter pesquisado sobre elas para poder fazer esse vídeo encheu meu coração de felicidade pelo fato desse filme ter acontecido. Eu sei, obviamente, que o filme não é fiel à história real das Agoje ou do que aconteceu no seu país, uma vez que Daomé nunca parou de vender pessoas escravizadas. Mas eu também sei que essa licença poética, ela faz parte da maneira como Hollywood precisa contar suas histórias. Ela me lembra muito o que Ryan Murphy fez, por exemplo, na série chamada Hollywood, onde ele alterou um pouquinho a história para que personagens reais tivessem finais muito mais felizes do que os que aconteceram na vida real, quando ele colocou grandes produtoras de Hollywood sendo comandadas por mulheres que nunca tiveram a oportunidade de fazer isso na vida real. Quando ele colocou na frente dos holofotes roteiristas e produtores negros que na época em que a história aconteceu de verdade, não tiveram a oportunidade que a gente teve de ver no seriado da Netflix. E eu fico muito feliz de ter, pelo menos na ficção, testemunhado um possível final para todas essas histórias e de como elas poderiam ter acontecido de forma diferente se essas pessoas tivessem a única coisa que elas vêm pedindo a vida inteira: oportunidade e respeito. A Mulher Rei é um filme quase perfeito na sua totalidade. A única queixa real que eu tenho por esse filme é que o seu título original, ao invés de ser Woman King, devia ser Kinga. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. A gente se vê no próximo vídeo.